Olá, como vai você? É sempre um imenso prazer recebê-los aqui no nosso bate-papo. A gente fica muito feliz em saber que pode lhe ajudar a ter uma saúde melhor e saber que as nossas dicas podem lhe ajudar a viver com mais qualidade de vida. Você também se sente assim, Dr. Paulo Nassif? Sim, Manu, eu até aproveito muito aqui, eu aprendo muito aqui nesse É muito podcast. gostoso, né? Como vai você? Muito bem, Manu. E você, Manu? Muito bem, graças a Deus. Tá bom. Ela já é da casa e eu nem vou precisar apresentar a doutora Leila, a nossa endocrinologista favorita, né? Ela já esteve algumas vezes aqui conosco e hoje ela voltou para falar sobre um assunto muito interessante e que eu tenho certeza que vai interessar muito o nosso público. A maioria das pessoas que nos segue se interessa sobre esse assunto, que hoje nós vamos falar sobre o uso de medicações para o tratamento da obesidade. Como vai você, doutora Leila? Já está em casa, né? Tô muito bem, obrigada. Obrigada bom. pelo convite. É muito Seja bom estar sempre aqui com muito vocês. bem-vinda. Obrigada. Doutora Leila, é um prazer para a gente você estar aqui, porque você faz parte, né? Não é nem te receber. Prazer é meu. Doutor Nassif, Sim. é notável que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais redondo, digamos assim. Infelizmente, Manu, as pessoas têm... A obesidade no mundo todo está aumentando de maneira muito importante. O mundo está mais obeso? O mundo está mais obeso. O que é a obesidade? O que é ser obeso? Bom, nós podemos ver de várias maneiras, né? Se a gente analisar que esse critério que é universal, que é o índice de massa corporal, é a gente ter um índice de massa corporal acima de 30, e daí de 30 até 40, 50, 60, nós vamos classificando entre obesidade grau 1, grau 2, grau 3 e superobesidade. Ainda é o padrão mais utilizado, embora não seja talvez o melhor padrão para a saúde de utilização de medida. Não, acho que é um critério que facilita assim, as indicações, mas ele não é o mais preciso e ele também não é um critério que vai mostrar o risco de saúde e outras coisas. Por exemplo, se você fizer um cálculo de cintura e estatura, você tem maior risco de saúde ou não. Mas isso facilmente vai ser, isso pode ser avaliado a partir de uma análise clínica. Sim. De um profissional da saúde. Mas a gente também tem que pensar que obesidade, quando a gente está falando de obesidade, a gente tem que parar de pensar só em peso, né? Nós temos que pensar na saúde das pessoas. Então, uma pessoa que está acima do seu peso, dependendo do que ela tenha de doenças, ele é uma pessoa que tem mais ou menos obesidade, mas ela tem mais risco de saúde. Então, é muito mais importante olhar as doenças do que você olhar peso. Qual é o problema, doutora Leila, de ser obeso? A obesidade, ela acarreta inúmeras doenças, né? Por isso que a gente não pode mais dizer que existe uma obesidade saudável. A pessoa pode estar acima do peso com 20 anos, ter exames ótimos, não sentir nada, mas se ela não encarar isso como uma mudança, ela precisa tomar uma medida para se cuidar, aos 30 ela pode adoecer, né? E hoje a obesidade é o maior fator de risco para diabetes mellitus, para doença cardiovascular, para neoplasia. Então a gente encara a obesidade... Neoplasia é câncer. Câncer. Sim. Então, a gente encara a obesidade como uma doença, sim. A obesidade em si já é uma doença. Já é uma doença. E ela precisa ser abordada como tal e tratada, né? Porque isso acarreta prejuízo na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Então, doutor Nassif, se a obesidade é uma doença, ela merece tratamento. Ela tem que ser tratada. Se ela tem que ser tratada, que tipos de tratamento hoje há disponível para a obesidade? Inúmeros tratamentos, né? Desde mudança. O mais importante, por exemplo, veja, as pessoas vêm ganhando peso ao longo da vida. Mas elas também vêm tentando não ganhar peso ou perder peso. Então, existe tratamento desde a infância, com a nutricionista, com tentativa de mudanças de hábitos, de mudança do hábito alimentar, mas as pessoas vão ganhando peso. E chega um determinado momento que você começa a interferir medicamentosamente com esses pacientes, e depois vai chegar um momento que você pode indicar uma cirurgia para tratamento da obesidade,
E por quê? Porque as doenças estão prejudicando muito mais esse paciente do que você fazer uma cirurgia. Então, se a gente fosse facilitar um pouco isso, a gente ia dividir em 2 tipos de tratamento, os clínicos e os cirúrgicos. Mas desde que seja uma avaliação individual de cada pessoa. Não, tudo bem, mas existem esses 2 tipos. Os clínicos, que vai contemplar mudança de hábito, dietas, exercícios, tem o e o clínico cirúrgico. mais medicação. Certo. E tem o cirúrgico. O cirúrgico, ele vai ter que contemplar os 2. Sim. O cirúrgico vai ser a somatória dos 2, vai ter que ter clínico e cirúrgico. Clínico e cirúrgico. Porque se um paciente já tem várias doenças, ele já está tomando remédio, ele já está sendo medicado. Então, assim como o que usa medicação também vai ter que ter clínico e medicamentoso, é a somatória. Sim. E também fazer só a cirurgia, sem associar o que a gente está pedindo sempre, que é a mudança não os vai hábitos funcionar. de vida, também não vai ter um então, sucesso. Então, o tratamento clínico é indispensável, não tem saída. Ele é a base do tratamento da obesidade. Com certeza. No pré e no pós-operatório. Ok. Doutora Leila, quando a gente fala, então, de tratamento clínico, a gente está falando de comportamento, exercício físico e, muitas vezes, de medicação. Sim. Então, quando a gente pergunta, a maioria dos pacientes que chega indicado para cirurgia bariátrica, eles já passaram por esses tipos de tratamento? Na maioria, sim. A maioria já tentou vários tipos de dietas, medicamentos. Hoje, a gente já não trata mais a cirurgia como última alternativa. Não. Ela não é que... É que normalmente você já cumpriu etapas. Sim. Mas a gente também tem que entender que, em algumas situações, a medicação não vai resolver. E para aquele paciente, o método mais eficaz vai ser a cirurgia. E talvez ele tenha usado ainda enquanto não obeso, mas em sobrepeso, que também merece tratamento. Com certeza. Né? Doutora Leila, quando a gente fala de medicação, hoje, quais são as disponíveis no mercado brasileiro? Nós temos a sibutramina, que já está no mercado há mais de 40 anos. Muita gente conhece, muita gente já usou, né? Teve um boom da sibutramina, depois teve aquele questionamento da segurança cardiovascular. Ela nunca saiu de mercado, mas ela ficou muito mais restrita à prescrição, que para a gente é bom, né? Porque se comprava muita sibutramina sem orientação médica, sem receita, e hoje ela virou um receituário B2, virou tarja preta, mesmo sem ter risco de abuso, de dependência. O que significa um receituário B2? O receituário B2 é aquele que tem uma fiscalização ativa da Anvisa, ele é azul, né? Aquele especial. Isso, existe uma série lá, por exemplo, para eu ter o meu receituário B2, eu tenho que ir na Secretaria da Saúde, eles me dão direito a fazer tantos números do receituário, e esse número, quando entra na farmácia, o farmacêutico Anvisa já sabe que fui eu que prescrevi. Uhum. Então, eles têm um controle muito bom do prescritor e do paciente que está usando, que está consumindo. Isso é importante para a segurança do paciente. Com certeza. Uhum. Então, esse questionamento da segurança cardiovascular da sibutramina, que veio bem em 2012, mais ou menos, ele obrigou o paciente a passar no médico e a ter essa orientação e uma prescrição correta para poder usar o medicamento. Mas é um medicamento muito bom e seguro, né? A gente entendeu nesse estudo que o perfil certo do paciente é aquele que o endócrino ou o clínico avalia e que pode usar a medicação. Ele tem os seus pormenores no paciente que tem mais risco cardiovascular, principalmente os diabéticos que já tiveram algum evento, como infarto, AVC, e principalmente com mais idade. Mas ele ainda se aplica muito bem para a população jovem em geral, que não tem contraindicação cardíaca, né? Ele age como? Ele tem um duplo mecanismo de ação. Ele tem um efeito no centro da fome, no cérebro, dando uma sensação de saciedade precoce. Então, ele é sacietógeno. Uhum. E ele é termogênico. Ele é um dos poucos medicamentos que a gente tem. Queimar. Porque ele libera adrenalina, catecolaminas que aceleram o metabolismo e fazem a taxa metabólica aumentar. E a combinação dessas duas ações, né, de comer menos e gastar mais, ajuda muito no controle de peso. A outra medicação é o Orlistat, né, que também já está há muito tempo no mercado. Ele é um medicamento que age no intestino, diminuindo a absorção da gordura.
30% da gordura que a pessoa ingere naquela refeição, o medicamento não deixa ser absorvido, né? Então, você excreta mais gordura pelas fezes e isso favorece perda de caloria. Aumenta o trânsito intestinal. E como a gordura ainda é o alimento mais calórico que a gente tem em quantidade de calorias por grama, você perder 30% da gordura daquela refeição contribui na perda de peso. Mas aí, para o paciente que consome mais carboidrato, ele funciona menos. Menos. Ele é mais para o perfil da proteína, né, da gordura mesmo. Entendi. Aí nós temos a liraglutida, que está no mercado desde 2015, né, com a marca comercial. São aquelas injetáveis. E agora, esse ano, a Anvisa aprovou a semaglutida. A diferença dos dois, eu falo que os dois têm uma... Na endócrino tem muita chavinha e fechadura que funciona, né? Então, a gente tem fechaduras que controlam fome e saciedade no cérebro, e uma das chavinhas mais potentes da saciedade são os hormônios do intestino. Por isso que a cirurgia é tão potente no controle de peso. E hoje a gente já tem medicamentos que são análogos, que são similares a essas chavinhas que o nosso intestino produz, que ativam essa fechadura da saciedade. Então, o primeiro que veio foi a liraglutida, que tem uma ação de 24 horas, por isso que ele tem que ser aplicado diariamente. Todos os dias tem que ter aplicação. Todos os dias. A ação dele, a meia-vida é de 24 horas. E agora a gente tem a semaglutida, que tem uma ação semanal, né? O nome já favorece aí o entendimento. Com uma potência muito maior. Então, você consegue bloquear essa ação lá no cérebro da saciedade, ativar a saciedade e fazer com que o paciente tenha uma sensação de precisar comer menos. Chega a reduzir, muitas vezes, 40% o volume da refeição, sabe? E com isso a gente tem as melhores respostas em perda de peso. Quando a gente compara a potência das... Essas duas começaram a ser estudadas para pacientes com diabetes. Diabetes. Não, está bem correta, Manu. A gente partiu do conceito de que esses hormônios intestinais têm um potencial muito bom sobre a secreção e ação da insulina. E foi nesses pacientes que a gente viu o potencial de emagrecimento dos remédios, porque os pacientes diabéticos emagreciam muito. E aí ele foi estudado em população não diabética, né? A dose é que é diferente. A dose é que é diferente. E aí os estudos para isso mostraram que o que diferencia mesmo é dose, né? Dose baixa controla a glicemia, mas muitas vezes não ajuda em perda de peso. E daí a importância do paciente ter um prescritor, ter um médico por trás que explique isso para ele, porque essas medicações, diferente de sibutramina, são compradas sem receita, infelizmente. E aí muito paciente ouve do vizinho que deu certo. São compradas sem receita? Sem receita. Não existe essa receita B2, essa fiscalização da Anvisa. Não, nem a branca, não precisa nada. Não, você diz que quer e pronto, né? E tem muito paciente que desiste do medicamento, ou porque passou mal, porque já começou com dose muito alta, ou porque usou sempre dose muito baixa e não foi eficaz para perda de peso. Ele fala, não, já tentei e não deu certo. Porque a diferença da eficácia no medicamento, no controle do diabetes e da obesidade é a potência, né? São as doses que você vai usando. Então, com a semaglutida, a dose máxima para tratamento de diabetes era 1,8 e para a obesidade foi 3 miligramas. Com a semaglutida, que é o mais novo, a dose máxima para diabetes foi 1 miligrama e para a obesidade 2,4. Então, doses mais altas são mais potentes para controlar essa questão da saciedade. Entendi. Excelente. Excelente, olha. Então, a necessidade de um acompanhamento. E outra coisa também, daí não adianta eu perdi lá o tanto de peso e daí de uma hora para outra para de tomar. A interrupção, né? Eu acho que isso é um ponto importante da gente conversar, Manu, porque ainda existe um preconceito muito grande sobre os medicamentos para auxiliar no tratamento da obesidade. Primeiro porque tem julgamento, né? A pessoa vai começar a usar, o vizinho, o familiar fala aí, você está tentando ir para o remédio porque é o caminho mais fácil, você não conseguiu na raça. E não é verdade? Para começo de história já tem isso, né? Mas isso sempre existiu.
E as pessoas julgam a pessoa muito. É obesa porque ela quer, porque ela é ela obesa porque é quer, preguiçosa, porque ela é preguiçosa. não é doente. E a gente já sabe que esse conceito é totalmente errado. E o quão difícil é para uma pessoa perder 10, 15, 20 quilos, é muito difícil. Então, o medicamento, ele entra como um pilar nesse tratamento, junto com as mudanças comportamentais, de alimentação, de atividade física, para fazer com que dê certo. A gente trabalha por recompensa, né? Se você tem uma coisa que está dando certo, que está te motivando, você vai querer fazer mais e vai intensificar aquilo. Então, eu sempre falo que a medicação ela é muito bem-vinda se ela vier ancorada com as mudanças que a gente precisa. Sim. E a partir do momento que o paciente está respondendo e ele chega no peso ideal que ele entende, que a gente vê que a saúde está bem, os exames melhoraram muito, a gente pode dizer que ele tem ou a remissão da obesidade ou uma obesidade controlada, dependendo de quanto peso ele perdeu. Mas ele tem aquela tendência dele de ser obeso. E isso a gente não vai curar com 6 meses, 12 meses de medicamento. Então, um conceito que mudou ao longo dos anos é que a gente não tem que ter pressa para tirar medicamento que está dando certo, né? Que a gente vê que tem segurança cardiovascular, que o paciente está adaptado, que está indo bem e que está, pelo menos, mantendo o peso dele. Porque muitos pacientes acreditam que a hora que estabilizou, o remédio não está mais fazendo efeito. E você só vai perceber essa eficácia do remédio a hora que você interrompe e a escadinha vai subindo de novo. Mas e a pergunta que não quer calar? E se ele continuar tomando a medicação, ele não vai continuar perdendo peso? Não, porque chega num platô. Até com a bariátrica a gente vê isso. Como a cirurgia. É a mesma história da cirurgia. Chega um momento que aquilo... O corpo adapta com tudo, né? Então, entendi. O limite da saciedade vai ser aquele, ele vai continuar comendo a mesma porção e o gasto energético vai se adaptando. O corpo, ele sempre quer buscar a reserva de energia. Então, se você está emagrecendo muito, ele começa a desacelerar o teu gasto energético para você não perder mais. E isso é uma das explicações de por que você entra num platô, né? De por que estaciona a perda de peso. Então, eu estou errada em talvez pensar que um paciente que se adapte bem à medicação, talvez tenha que usar medicação para a vida toda? Não está errada, está correta. Talvez ele vá precisar para a vida toda. É que esse termo a vida toda assusta, né? Sim. Eu vou precisar para sempre. Eu digo, eu não sei te dar essa resposta hoje, mas por um longo período, provavelmente sim. Entendi. Porque a pessoa tem que achar o equilíbrio dela, né? Às vezes ela precisa perder aqueles 15 quilos para poder render muito no exercício e gostar de fazer aquilo. E essa prática da atividade física regular vai ser... E poder fazer o exercício físico, porque às vezes ela não consegue. Não consegue. E dependendo do teu ritmo de exercício, você consegue manter um peso muito bom por ele e pela alimentação equilibrada que vem junto. Mas eu sempre falo que é um desmame gradual, né? Você não interrompe do dia para a noite uma medicação, você vai tirando aos pouquinhos para sentir se o corpo, se aquela rotina do paciente está estruturada para que ele mantenha aquele peso sem o remédio. Outro dia eu li uma matéria falando de uma nova medicação que até aquele momento, foi no ano passado que eu li, né? Ainda não estava, já estava sendo usada nos Estados Unidos da América, mas ainda não estava disponível no Brasil. E que, até onde eu sei, teria um custo bem alto, mas que prometia um emagrecimento bem grande. Né? Que medicação é essa e que diferença ela tem? É essa semaglutida que a gente está conversando, porque ela já teve aprovação pelo FDA, que é a agência que regulamenta os medicamentos nos Estados Unidos, ano passado. E lá ela já estava sendo comercializada com a finalidade de emagrecimento. Nós aqui já tínhamos a semaglutida em dose mais baixa para tratamento de diabetes tipo 2, né? E agora ela foi legalizada, foi aceita pela Anvisa nessa dose mais alta para tratamento de obesidade. Mas a nossa semaglutida de 1 miligrama já tem um alto custo. E esse medicamento a gente ainda não tem noção de preço, mas com certeza vai ser muito caro. Já era alto, agora é altíssimo. Vai ser bem mais caro. E aí é importante a gente dizer que a cirurgia bariátrica, em contraponto, é coberta pelos planos de saúde e também pelo SUS, né? Sim. Mas sabe, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, veja, a doutora Leila fez uma explanação maravilhosa sobre a ação da medicação. Quando você faz a cirurgia, quando você altera a anatomia do aparelho digestório, você está fazendo com a mesma coisa que a medicação está fazendo.
porque você alterando aquela parte intestinal, você vai conseguir esse resultado e vai conseguir o equilíbrio do funcionamento desses hormônios. Mas veja, assim como o remédio, o organismo vai chegar um momento que ele se adapta. Adaptação. Então, tanto no tratamento que foi sucesso com medicação ou com a cirurgia, você tem aquele pós-operatório que você tem que ter a manutenção. Ou seja, pós porque a maioria das queixas do uso de medicação, como da cirurgia bariátrica, é que as pessoas voltam a engordar. Né? Então, por que isso acontece? Porque voltaram aos velhos hábitos. Sim, existe uma pequena parte que ainda nós não sabemos porque os pacientes têm uma perda de peso insatisfatória com aquela técnica, poderia ter melhor com outra técnica, mas são assuntos ainda a serem elucidados. E tem pacientes que realmente, fazendo tudo que é orientado, eles têm mais dificuldade de perder peso. Mas a maioria que recupera peso é porque voltou aos velhos hábitos. Mas aqui a gente volta no conceito da causa da obesidade, né? Esses pacientes que não perdem o que deveria ou que reganham com muita facilidade, às vezes têm uma predisposição genética muito grande para isso. A gente não está falando só de maus hábitos, a gente não está falando de gente preguiçosa, a gente está falando de metabolismo também. Com certeza. Às vezes a gente lança a mão de tudo que nós temos ao alcance para fazer esse tratamento, mas assim, não é comum e hoje não faz parte da rotina no mundo todo você ter um estudo genético de cada paciente. Claro. Então, mas nós vamos chegar lá. As coisas estão evoluindo. Dr. Nassif, você como cirurgião bariátrico, né, acha que a cirurgia bariátrica ainda é uma opção melhor do que a medicação? Nos casos de obesidade grave, sim. Tenho convicção disso. Então, a questão está nas indicações. Sim. Nas indicações na indicação. E na individualidade de cada caso. paciente. Então, mas uma obesidade grave é ainda o método mais eficaz. É que eu gosto de uma polêmica, né? Mas veja, hoje nós estamos aqui discutindo com uma endocrinologista que alto gabarito. Tem um conhecimento enorme sobre o tratamento da obesidade, mas ela vai concordar que num certo momento a gente tem que ter uma opção a mais do que o tratamento clínico. Com certeza, isso eu falo. É comum o paciente chegar no consultório e falar, doutora, qual que é o melhor tratamento para mim? Eles querem a tua opinião. E esses pacientes super obesos ou que já têm doença estabelecida, que são graves, a gente fala em números, né? O melhor remédio que eu tenho hoje no mercado, ele vai fazer perder no máximo 20% do teu peso. Junto com a mudança de comportamento, com a alimentação, e num período de 1 ano e meio, né, que é o tempo que os estudos mostram de eficácia. Enquanto que a cirurgia bariátrica faz essa perda em 3 meses. Em 1 ano ele perde 40%, às vezes 50% do peso. Então, vai resolver? Não vai. Vai ajudar. Lógico que perder 20% do peso melhora muito a qualidade de vida. Mas um paciente que tem MC de 50, ele vai continuar sendo obeso, né? Ele vai continuar tendo a dificuldade osteoarticular. Vai continuar com as doenças. Melhora um pouco, mas vai continuar com as doenças. Então, para esses casos, né, de superobesidade, com certeza, a cirurgia... E vai ser mais fácil ele ganhar peso de volta. Estou errada? Em que sentido? Se ele perdeu só 20% e continua com um quadro de obesidade, vai ser mais fácil ele retornar. De recuperar. A vigilância ativa ele continua com a doença. Ele continua. Ele tem a doença. Então, né? E não quer dizer que porque a gente está indicando a cirurgia como um primeiro tratamento, entre aspas, ele não vai ter o tratamento clínico junto, muito pelo contrário. Esse é o paciente que tem que ter toda essa estrutura para que ele se prepare bem para a cirurgia e que depois da cirurgia ele consiga manter essa vigilância da alimentação, dos hábitos dele, para que ele não volte a reengordar. Mas a vigilância ela é importantíssima. Para a vida da gente em tudo. Se não ocorrer isso, a cirurgia sozinha não resolve. Não resolve. Doutora Leila, há algum tempo atrás eu ouvi uma história de uma pessoa contando que comprou a medicação de uma moça que tinha desistido do tratamento pela internet, né? Então tinha comprado um medicamento manipulado de uma outra pessoa, né? Na tentativa de emagrecer, comprou dessa outra pessoa e estava tomando.
esse tipo de fórmulas que a gente já, né, viu aí por aí. Que risco isso tem? Inúmeros riscos, né? Primeiro que essa paciente não passou por uma avaliação e a gente não sabe o perfil de segurança cardiovascular dela. O segundo que a gente não sabe o que tem lá dentro, né? Essas fórmulas manipuladas, às vezes, têm 10 compostos diferentes, entre diuréticos, anfetamínicos, a própria sibutramina, o próprio orlistat. E tem pacientes que correm risco, né? De fazer um pico hipertensivo grave, uma arritmia grave, de ter um quadro desabsortivo importante, gastrointestinal. Então, tá tudo errado. Ainda mais que a gente não sabe nem como é que usou, cuidou, guardou a procedência. Eu acho que tudo isso é muito importante. Ele riu, o Dr. Nassif riu, mas sabe, doutora, que eu tenho incentivado a gente escrever um livro das histórias que ele já passou nessa profissão. Isso já começa desde uma estranha história de um gato que invadiu uma consulta sem ter marcado o horário. E de pessoas que comeram coisas estranhas dentro dessa. Então, não ria. Tem coisas estranhas que acontecem por aí. Mas vale deixar aqui um alerta para que as pessoas não façam isso. Não, nenhuma medicação sem passar por um especialista. Porque hoje a gente teve uma aula gigante aqui, né? E é por isso que a gente procura um especialista. Exatamente. A nossa obrigação é orientar. Não façam isso porque é muito perigoso. Sabe que eu descobri que eu vou pagar uma multa por tempo que eu excedo aqui. Gente, vocês vão ter que me ajudar a fazer uma vaquinha online aí para pagar essa multa. Porque quando o assunto é bom demais, eu quero perguntar tudo que vocês querem saber. E o meu tempo para variar estourou. Mas eu quero dizer muito obrigada, porque vocês são demais. E antes de me despedir, eu quero deixar uma palavra que está escrita no livro de João 14:27, que diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Essa foi uma palavra que Jesus nos deixou, a paz dele, né, que a gente possa desfrutar dela. Obrigada, doutor Nassif, obrigada, doutora Leila, é sempre fantástico tê-los aqui e é sempre muito bom aprender demais com vocês. Obrigado, Manu. Obrigado, doutora Leila. Que bom estar junto aqui. Obrigada. Um abraço para todos os nossos amigos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Obrigada, Manu, doutor Nassif, por mais essa participação aqui. Obrigada pela sua companhia. Não deixe de se inscrever no nosso canal e nos mandar suas perguntas. Tudo de bom. Até a próxima.